Interação gênica. Bom, a interação gênica ocorre quando dois ou mais genes, localizados ou não no mesmo cromossomo, interagem e controlam uma característica. Muitas características dos seres vivos resultam da interação de vários genes. A interação gênica é basicamente, então, quando um caráter, uma característica é condicionada pela ação conjunta de dois ou mais pares de genes. Por exemplo, a herança do tipo de crista de galinha. No caso das cristas de galinhas, existem 4 tipos principais. A crista ervilha, que é determinada pelo gene dominante Esão. A crista rosa, que é determinada pelo gene dominante Rzão. A crista noz, que resulta da interação entre os genes dominantes Esão e Rzão. E a crista simples, que ocorre na ausência dos genes dominantes. Então, a crista simples é só os recessivos. São só os recessivos, né? Assim. Então, rosa é dominante Rzão, ervilha dominante Esão, noz é a interação entre os dominantes, e a simples é tudo recessivo. A proporção genotípica dessas cristas de galinha é o quê? A proporção 9:3:3:1, que confirma a segregação de 2 pares de genes, os dominantes Rzão e Esão. Agora, genes complementares. Genes complementares são genes que interagem produzindo a expressão de um fenótipo diferente daquele que ocorreria se estivessem isolados um do outro. A interação ocorre entre 2 genes dominantes e, quando presentes simultaneamente no genótipo, determinam um efeito final diferente daquele que cada um deles é capaz de determinar quando na ausência do outro. Um exemplo comum de genes complementares é o par que designa a forma da crista da galinha, que é o que a gente acabou de falar. Mas, de uma forma mais simplificada, genes complementares é quando um determinado fenótipo, lembra o que é o fenótipo? O fenótipo é basicamente a aparência do indivíduo. E essa aparência do indivíduo é resultado da expressão dos genes e da interação desse organismo com o meio em que ele vive. Então, quando um determinado fenótipo depende da ação complementar de 2 alelos dominantes que produzem um outro fenótipo. Por exemplo, a coloração da flor da ervilha de cheiro, que a coloração depende da presença dos alelos pesão e cesão. Em ervilhas, a flor pode ser branca, então ela não tem o pigmento, ou púrpura, com o pigmento. Para a determinação dessa herança, há 2 pares de genes, o cesão, o cesinho, o pesão e o pesinho. Para que uma flor seja púrpura, é necessária a presença dos 2 genes, cesão e pesão. Na ausência deles, ou de um deles, a flor será branca. Um cruzamento entre heterozigotos dessa espécie vai resultar em 9 púrpuras e 7 brancas. Quem que são os heterozigotos? Quando eu tenho um dominante, um recessivo, um dominante, um recessivo. Cruzando com um dominante recessivo, dominante recessivo. Aí vai ter a proporção de cruzamento entre heterozigotos de 9 púrpuras e 7 brancas. Epistasia. A epistasia ocorre quando um gene inibe a ação do outro gene, que pode estar ou não no mesmo cromossomo. Portanto, ocorre quando um gene mascara a ação do outro gene. É um caso da interação gênica, quando 2 ou mais genes, localizados ou não no mesmo cromossomo, interagem e controlam uma característica. Esse termo, epistasia, deriva das palavras gregas epi, que é sobre, e stasia, que é inibição, ou seja, é a inibição sobre alguma coisa. Para que isso ocorra, existem 2 tipos de genes. O gene epistático, que é aquele que vai inibir o outro gene, e o gene hipostático, que é aquele que sofre a inibição. Na natureza, existem vários exemplos de epistasia, tanto em animais como vegetais. Na epistasia dominante, a gente vai ter uma proporção genotípica de 13:3, e na recessiva é 9:3:4. Exemplo da epistasia dominante. Um alelo isão vai ser aquele que inibe. Ele vai realizar a ação de inibir. O izinho permite cor, o cesão permite cor e o cesinho é branco. Aí, se a gente fizer um cruzamento entre heterozigotos desta epistasia dominante, o que vai acontecer? Vamos encontrar uma proporção genotípica de 13 brancos. Por quê? Porque o alelo isão, ele inibe. Então, se eu tenho 9 isão alguma coisa, o isão já vai inibir a cor. Então, 9 já vão ser brancos. E o outro isão, na segunda linha, né? 3 isão, alguma coisa, cezinho, ele também já vai inibir, porque o cezinho é branco e o isão, ele vai inibir qualquer tipo de cor. Então, de qualquer forma, vai ser branco. E ali, a última linha do izinho, cezinho, é a cor branca, porque branco é tudo recessivo, né? Nesse caso. Então, a expressão, a proporção genotípica vai ser de 9 mais 3 mais 1, 13. 13 brancos e 3 coloridos. Na epistasia recessiva, por exemplo, a gente tem a cor dos coelhos, né? Agute, o albino, o preto. O cesão vai determinar o agute, o cezinho inibe, então ele vai inibir, o cezinho recessivo inibe. O azão é preto e o azinho é albino. Num cruzamento entre heterozigotos dessa espécie, vamos ter 9 agute, 3 pretos e
4 vão ser albinos por conta da epistasia recessiva. FAMERP. Simplificadamente, periquitos australianos apresentam 4 fenótipos referentes à coloração da plumagem. Verde, azul, amarelo e branco, condicionados por 2 pares de alelos autossômicos com segregação independente. A segregação independente, também chamada de segunda lei de Mendel, estabelece que os genes para 2 ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Isso significa que uma característica não determina a outra. Beleza, sabendo disso, vamos continuar lendo. Tudo bem se você não soubesse disso também, eu só estou complementando a questão, mas você não vai precisar dessa informação para esta questão em específico. O alelo azão é responsável pela pigmentação azul. Opa, já estamos pegando informação aí, grife isso daí, por favor. O alelo azão é responsável pela pigmentação azul e o alelo bezão pela pigmentação amarela. Quando esses alelos interagem, a mistura de seus pigmentos condiciona a coloração verde. Os alelos azinho e bezinho, perceba que são recessivos, não produzem pigmentação, condicionando a plumagem branca. Perfeito. Ah, o que ele está pedindo? Em um cruzamento entre periquitos com os genótipos azinho, azinho, bezão, bezinho e azão, azinho, bezão, bezinho, bezinho, qual a probabilidade de nascer um filhote macho e branco? Primeiramente, você tem que fazer uma tabelinha com os fenótipos e os genótipos. Beleza. Eu sei que quem tem o azinho, bezinho, vai ser o quê? Branco, não é? Ele falou aqui, ó, no enunciado antes da pergunta, ele fala, os alelos azinho e bezinho não produzem pigmentação, condicionando a plumagem branca. Então, azinho e bezinho são brancos. Já determinamos o fenótipo branco, recebe o genótipo azinho e bezinho. Agora, ele fala também que o alelo azão é responsável pela pigmentação azul. Então, azão, que seria o genótipo, tem o fenótipo azul. O bezinho, que é o genótipo, tem o fenótipo amarelo. Ele também fala isso. Já temos a tabelinha. Azul é azão, alguma coisa, bezinho, bezinho. O amarelo é azinho, azinho, bezão, alguma coisa. O verde, como ele é a mistura dos pigmentos, então ele vai ser uma interação entre o azão do azul e o bezão do amarelo. E o branco vai ser tudo recessivo. Agora no A, ele pede um cruzamento entre o azinho, azinho, bezão, bezinho e azão, azinho, bezinho, bezinho. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o quadro de Punnett. Daqui a gente já tem certeza, sempre que você vê 4 alelos, aí para 4 alelos de cruzamento, então você vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos estabelecer a tabelinha. Então a gente vai ter azinho, bezão, azinho, bezinho e depois repete a mesma coisa, azinho, bezão e azinho, bezinho. Depois a gente vai fazer isso com o outro que vamos cruzar. Então azão, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho. Beleza. Vamos encontrar isso aqui. Azinho, bezão, azinho, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Azão, bezinho, azinho, bezinho, azão, bezinho, azinho, bezinho. Certo? Fazendo todos esses cruzamentos, vamos encontrar estes genótipos, né? Estes genótipos. Agora, o que o exercício pede mesmo? Qual a probabilidade de nascer um filhote macho e branco? Macho e branco. Então, o branco, a gente não viu nessa tabelinha, que é quando tá tudo recessivo. Então, a gente vai procurar aonde, nesse quadro de Punnett, que tá tudo recessivo. Que tem o azinho recessivo e o bezinho recessivo. Ó, porque eu preciso, né, um filhote macho e branco. O macho, daqui a pouco eu explico, tá? Então, é o seguinte, ó. Azinho e bezinho, eu tenho aí. Tenho 4 azinho e bezinho. E quantos tem ao todo nessa tabela? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenho 16. 16 ao todo nesse quadrinho, que foi feito cruzamento. Mas eu tenho 4 que me interessam, que é o branco. Só 4 me interessam, então 4 por 16. Se eu simplificar esta fração, esta razão, 4 por 16, por 2, né? Se eu simplificar... Não, melhor, vou simplificar já por 4. 4, aí dividido por 16. Se eu dividir 4 em cima e 4 embaixo, 4 dividido por 4 vai dar o quê? 1. E 16 dividido por 4 vai dar o quê? 4. Então, eu tenho 1/4. 1/4 de filhote branco. 1/4 de filhote branco. Só que ele pede macho também. Sempre que ele fala assim, macho, ou então fêmea, sempre vai ser meio. Para macho ou fêmea, a razão sempre será meio. Então, você vai multiplicar. Como ele pede filhote macho e branco, este e branco sempre vai indicar uma multiplicação, tá bom? Entre a proporção. Então, vai fazer meio, que é 1 dividido por 2, vezes 1 dividido por 4, que é a proporção que a gente encontrou de brancos neste cruzamento. Então, meio vezes 1/4 igual a 1/8. Por quê? 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 4 é 8. B. Cruzando, vou até deixar aqui mais bem fino, cruzando aves duplo heterozigotas, quais as proporções fenotípicas esperadas. Antes da gente fazer isso, peraí, cruzando aves duplo heterozigotas. O que eu tinha falado de duplo heterozigoto mesmo? Duplo heterozigoto já tem uma proporção estabelecida, que é isso aqui, 9, 3, 3, 1. Sempre em cruzamento entre duplo heterozigoto, a proporção é 9, 3, 3, 1. Claro que com fenótipos diferentes desse daqui, que é da crista da galinha. Mas,
Então, vamos lá. Aqui. Aves duplo heterozigotos com essas proporções fenotípicas esperadas. A gente já sabe que é 9331, mas a gente tem que determinar os fenótipos também. Então, vamos cruzar os duplo heterozigotos. Temos aí azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Cruzando tudo isso, se eu pegar aqui, né, esse da lateral, da primeira linha, da primeira coluna, e cruzar, né, azão, bezão, azão, bezão. Aí depois, assim sucessivamente, né, azão, bezinho com azão, bezão, vai dar azão, bezão com azão, bezinho. E por aí vai. Aí fizemos aí todos os 16. Ele fala, aqui no quadrinho, que quando a gente tem o azão, é azul. Azão, alguma coisa, bezinho, bezinho é azul. Azinho, azinho, bezão, alguma coisa, então o bezão determina o amarelo. E o azão com o bezão é o verde, e todos os recessivos seriam os brancos, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 9 azão, alguma coisa, bezão, né? Por quê? Porque o 9, que está em maior quantidade, ele sempre vai ser a mistura, entre aspas, né? O que aparece em maior quantidade nessa proporção 9, 3, 3, 1 vai ser a mistura, a combinação entre esses alelos. Dominante, né? De uma cor e dominante de outra. Se azão determina azul e bezão amarelo, amarelo com azul vai dar o quê? Verde. Então, a mistura desses pigmentos funciona a cor verde. Então, o que vai aparecer em maior proporção vai ser a mistura. Então, 9 verdes. E, vamos lá. Aí, o azul é o azão, só o azão. Não precisa ter o bezão. É só o azão. Eu tenho 3. Olha aqui na segunda coluna e segunda linha. Azão, azão, bezinho, bezinho. Outro tem na segunda coluna... Não, na segunda linha da quarta coluna, azão, azinho, bezinho, bezinho. É o azul. E, por fim, tem na última linha, na segunda coluna, o azão, azinho, bezinho, bezinho. Então, são 3 azuis. De amarelos, tem que ser só o bezão dominante. Então, na terceira linha e terceira coluna, tem o azinho, azinho, bezão, bezão. Do lado dele, tem o azinho, azinho, bezão, bezinho. Aí, na última linha, na terceira coluna, tem azinho, azinho, bezão, bezinho. Então, 3 amarelos. E tenho apenas um que é branco. 1 sobre 16. Que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, que é tudo recessivo, conforme esta tabela. De fenótipo e genótipo, que o próprio enunciado falou. Então, se a gente cruzar duplo heterozigoto, a proporção fenotípica esperada é 9 por 16 verdes, 3 azuis, 3 amarelos e 1 branco.